Lembrando, irmãos, que nós estamos fazendo uma série, ministrando uma série chamada Pedagogia do Caminho. Jesus é o caminho. E nós podemos dizer de que, por Ele ser o caminho, nós aprendemos com Jesus também no caminho, porque a maioria das ministrações de Jesus se dava enquanto Ele andava e grandes multidões estavam ao lado de Jesus. A segunda questão importante é que os discípulos também foram conhecidos como os do caminho. Por isso que nós temos a tranquilidade de trabalharmos essa série. E hoje o tema da série é Aprendendo no Percurso para Gadara. Gadara. Aprendendo no percurso a Gadara. Observe o texto, por favor, Marcos capítulo 5. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então o povo para ver o que sucedera. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus num barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que os deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Irmãos, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer por tudo que já aconteceu neste lugar, pelos cânticos, pelo hino, pelas ofertas, pelos dízimos, pelas orações. Mas, ó Deus, o que nos traz aqui como adorador era ouvir a sua palavra. Queremos ouvi-la, Senhor, com atenção, com mentes iluminadas pelo Teu Santo Espírito. Por isso, Deus, nós clamamos: enche este lugar com o poder da Tua palavra. Palavra santa, palavra digna, palavra imutável, palavra que ilumina mente e coração,
E assim, Senhor, nós clamamos: perdoa os nossos pecados, purifica-nos, lava-nos e derrama, Senhor, o teu bálsamo sobre a nossa vida, e que seja o bálsamo de Gileade, o frescor do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos, em sua narrativa, o seu conteúdo, apresenta Jesus em ação. Então, quando a gente lê o Evangelho de Marcos, a gente tem a impressão de que Jesus sempre está em ação. Quando a gente olha para os evangelhos enquanto conteúdo e ênfase, Mateus, Lucas e João, nós percebemos que a ênfase não está no que Jesus faz, mas naquilo que Jesus é. É diferente do caso de Marcos, porque Marcos traça a sua narrativa numa dinâmica. E a gente pode entender isso olhando o contexto desse texto que nós lemos. A Bíblia diz que Jesus está na região da Galileia. Marcos capítulo 5 diz que ao estar na região da Galileia, e Marcos capítulo 4 narra de maneira muito clara isso, quando Jesus está em Cafarnaum, exatamente na praia, no lago de Genezaré ou no mar da Galileia, e ele então está falando a uma grande multidão. Depois de ministrar por um tempo, Jesus então sai do meio daquela multidão e vai para um barco que está próximo. Ele sobe no barco e continua pregando do barco para a praia, onde as pessoas estão. Após esse momento, Jesus chama os seus discípulos. Os seus discípulos então saem de onde eles estavam e vão para o barco que Jesus está. E Jesus então intencionalmente sai da região da Galileia e vai para uma região conhecida como a região da Pérea, ou seja, a região chamada também de Decápolis, ou seja, as 10 cidades gentílicas que ficava diante da região da Galileia, diante de Cafarnaum. Esses discípulos com Jesus então atravessam para ir para esta cidade gentílica conhecida como cidade de Gadara, dos Gadarenos. E no percurso de Jesus, diz o texto que Jesus está descansando, ele está dormindo. E então vem uma grande tempestade. Uma tempestade que começa na fonte de Banes, ou seja, no alto do norte de Israel, soprando pelas cordilheiras, e aí então vai para o mar da Galileia, e ali cria-se uma tempestade avassaladora. O vento é impetuoso, o mar fica revolto, e os discípulos assustados, porque o barco estava quase a naufragar, a afundar. E o texto diz que os discípulos apavorados, temerosos, eles vão à presença de Jesus, acordam Jesus e clamam por socorro. Jesus então fala da condição daqueles homens em estado de fobia, de pavor. E então a Bíblia diz que Jesus repreende o vento, a tempestade, repreende o mar. O vento que estava em fúria, a tempestade que estava em fúria, o mar que estava revolto, cessam. Porque Jesus, na sua natureza 100% divina, ele tem autoridade não somente sobre as doenças, não somente sobre espíritos malignos, mas ele tem também autoridade sobre a natureza. E Jesus faz isso. Jesus então enfrenta a fúria da tempestade. Jesus enfrenta o agitar daquela tempestade e repreende aquela tempestade. Mas o texto diz que Jesus, nessa dinâmica de atitude, de ação,
Ele encontra um outro quadro quando ele chega na região de Decápolis, na cidade de Gadara. Ele encontra agora também um homem também que estava em fúria, um homem que estava também agitado, um homem que estava em tormento. E assim como Jesus acalmou e repreendeu a grande tempestade, Jesus também enfrenta o endemoniado, aquele homem possesso, aquele homem em fúria, aquele homem que estava em tormento. E então Jesus expulsa as forças do mal daquele homem, e aquele homem transformado agora, salvo agora, está sentado, vestido e em perfeito juízo diante de Jesus. Meus irmãos, esta é a narrativa do texto. Mas eu quero apresentar a vocês 4 verdades que eu reputo ser fundamental que nós possamos olhar para o texto e entender essas 4 verdades. E quais são as 4 verdades? A primeira verdade, a degradação humana. Vou repetir, a primeira verdade que nós encontramos nesse texto é a degradação humana, a condição daquele homem gadareno. E qual era a condição desse homem? Qual era o nível de degradação deste homem? Primeiro, este homem vivia uma vida impura. Versículo de número 2, e agora vamos para o texto. Diz assim o texto: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. É interessante, irmãos, porque Jesus não é recebido nessa cidade por uma multidão. Jesus não é recebido por um líder religioso. Jesus não é recebido por uma celebridade. Na sua chegada, Jesus é recebido e ele encontra um homem em completo estado de impureza. E por que impureza? Por alguns aspectos. Primeiro, toda a cidade gentílica, e nesse caso Gadara, que a economia era vara de porcos ou manada de porcos que eles comercializavam, era algo que judeu tinha ojeriza, porque isso estava nas leis cerimoniais, nas leis morais do Antigo Testamento. Então, para eles, alguém que se envolvia com porcos, com vara de porcos ou manada de porcos, era uma blasfêmia. Segundo, é que este homem também vivia entre sepulcros. E viver entre sepulcros, para um judeu, também é um estado de impureza. Alguém que vivia nos antros, nas sepulturas, nas tumbas, alguém que se rastejava, alguém que vivia cabisbaixo, encurvado, acachapado, se ferindo e assustando todo mundo. Para os judeus aquilo era algo impuro. Ele residia numa cidade impura. Ele convivia com porqueiros, ele morava em sepulcros, e isso, irmãos, na teologia judaica, isso era inconcebível. Então, a gente percebe claramente que esse homem tinha uma condição de impureza. Segundo, esse homem também tinha uma degradação, ele vivia em tormento. Versículo 2 diz assim: ao desembarcar veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possuído de espírito imundo. Esse homem era atormentado por espíritos malignos. Versículo de número 5 diz: andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Era uma vida atormentada. Versículo 9 diz: e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos.
Esta era a vida de tormento deste homem. Este homem não conhecia a Jesus, este homem ainda não tinha tido uma experiência real com a sua salvação, então ele era susceptível a uma possessão demoníaca. E quando Jesus pergunta qual é o teu nome, ele diz legião, é porque uma legião compunha no exército romano de cerca de 6.000 homens. Ou seja, 6.000 demônios possuía aquele homem. Este homem não dormia, de dia e noite vivia gritando pelos sepulcros. Este homem, atormentado, não tinha paz nem sossego. Quarto lugar, este homem tinha uma vida de escravidão, era uma vida escravizada. Versículo de número 14 me chama a atenção sobre esse assunto. Melhor, versículo de número 8, diz assim o texto sagrado: porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Este homem então vivia subjugado por uma legião. Ele não tinha autonomia, ele não tinha desejo próprio, era totalmente dominado, expoliado, aviltado, desonrado por espíritos imundos. Andava encurvado e escravizado entre as cavernas. Quinto, este homem tinha uma vida em cadeias. Versículo 4, observe: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Este homem vivia aguilhoado por grilhões, ou seja, correntes que estavam aos seus pés, as cadeias em suas mãos, e ele arrebentava tudo por causa de uma fúria descomunal, sobrenatural, forças malignas que possuíam este homem. Este homem vivia em cadeias. Sexto, esse homem tinha uma vida autodestrutiva. Versículo de número 5: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Ou seja, esse homem buscava se autoflagelar, autodestruir, se cortando, se rasgando. Este homem andava desnudado, este homem andava ferido, este homem se machucava, ele rompia os grilhões e cadeias, ninguém na cidade de Gadara podia detê-lo. Esta era a degradação deste homem, um homem completamente em estado de degradação total, uma depravação total. Agora preste atenção numa coisa. Obviamente, irmãos, que esta palavra é uma palavra que nós percebemos claramente que este homem ainda não tinha tido um encontro real com Jesus. Esse homem não tinha sido alcançado pela graça de Deus, e então ele vivia essa vida de dominação por forças do mal. Nós sabemos que há uma diferença entre possessão demoníaca e opressão espiritual. A possessão demoníaca é quando forças do mal, e eu estou falando biblicamente, se apossam de pessoas, dominam essas pessoas e despersonalizam essas pessoas. Eles perdem a capacidade de entender e compreender o que está acontecendo com elas. E isso acontece com pessoas que ainda não tiveram um encontro real e genuíno com Jesus. Isto é possessão. Mas a opressão, isso pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com os crentes. O inimigo não tem poder de propriedade nem de possessividade àqueles que foram alcançados pela graça de Deus, mas eles não estão imunes a uma opressão.
É aquele momento em que você já envidou todos os esforços, é aquele momento que você já batalhou de todas as maneiras, aquilo que você já usou a sua capacidade de entendimento, sua estratégia cognitiva para resolver um problema familiar, um problema conjugal, um problema existencial ou um problema no seu negócio, seja ele qual for, e você percebe que você já fez de tudo e você não consegue sair dessa situação. O que está acontecendo é que você está num vértice, você está sendo comprimido, achatado num lugar e você se sente impotente. Nesta hora você pode ter certeza que você está enfrentando uma opressão espiritual. E nesse caso, talvez você também esteja atormentado, porque não está discernindo o que está acontecendo com você. Sabe, Deus nos deu a capacidade de sabedoria, de entendimento e de conhecimento. Discernimento, porque o Espírito de Deus nos leva a ter a compreensão do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é ruim, do que é o bem e o que é o mal. Mas a capacidade da sabedoria, do espírito sapiencial, é aquilo que Deus dá a partir do momento que você tem conhecimento e você tem entendimento das coisas. Deus acrescenta isso na sua vida e isso independe de nível de conhecimento educacional. Mas é possível que você também esteja vivendo em estado como este homem, não em meio a um sepulcro, mas vivendo cheiro de morte. E cheiro de morte não significa necessariamente estar no sepulcro, estar dentro de um cemitério, mas cheiro de morte no sentido de você perdeu a alegria, de você perdeu a satisfação, perdeu o prazer, a sua vida espiritual está aquém, você está enfermo espiritualmente, você não consegue mais ter uma vida voltada para as Escrituras e uma vida voltada à oração. Talvez você esteja de alguma maneira escravizado, não no sentido de libertação, porque todos nós já o fomos em Cristo Jesus, mas no sentido de alguém está te aprisionando, alguma palavra que alguém desferiu contra você e ficou alojado no seu coração, na sua mente. Todas as vezes que esta palavra vem ou é falada por alguém, você se sente circunscrito àquela realidade que você viveu e portanto você não consegue sobrepujar os problemas porque a ferida continua lá. Eu não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua batalha, porque nesse sentido eu e você estamos susceptíveis às situações e às circunstâncias da vida. Talvez você esteja em cadeias, mesmo sabendo que você já foi liberto. Talvez você esteja vivendo preso, argolado a alguém e você não consegue recomeçar a sua vida. Não consegue recomeçar a sua vida porque você está ainda argolado, porque você não perdoou, porque você ainda não liberou perdão e você continua ainda vivendo esse drama que te angustia o tempo todo. Talvez você esteja se autodestruindo. Irmãos, o que tantas pessoas hoje, tantos jovens, tantos adolescentes hoje, que vivem se autodestruindo, rasgando a sua pele, dilacerando a sua pele, cortando, como diz o nortista, se azunhando. O que a gente vê de jovens aprisionados, com desejo suicida, com desejo de largar tudo, desejo de dar fim à sua própria vida,
Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero que você traga à memória aquilo que o próprio profeta Jeremias disse: quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Jesus Cristo tirou você dessa lama, Jesus Cristo tirou você dessa cidade chamada Gadara, Jesus Cristo tirou você do lamaçal, Jesus Cristo já quebrou os grilhões, quebrou as cadeias, Jesus Cristo já transformou a sua vida. Você agora pertence ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você já foi justificado em Cristo Jesus, você já foi regenerado pelo Espírito Santo, você foi salvo pela graça irresistível. Eu quero trazer à sua memória, o seu coração, a sua identidade espiritual, e portanto, na sua casa, na sua vida, quem reina, quem dirige, quem é o lastro da sua vida é Jesus. É Jesus. Segunda verdade que esse texto nos chama a atenção é a absolutização divina. A absolutização divina. Pastor, o que significa absolutização divina? Significa elevar um poder à condição de verdade inquestionável, ignorando contextos, exceções ou ponto de vista alternativo. Esta é a realidade que vemos no texto. A absoluta soberania de Cristo sobre as trevas. Então a verdade de Cristo, ela é inquestionável, ela é insofismável. Ninguém pode questionar aquilo que é ditado pelo aquele que é soberano, aquele que é Senhor. E é importante que a gente saiba disso. Aquilo que Deus fala na sua palavra, a sua palavra se cumpre, porque Ele é o Deus da verdade, Ele é a verdade. Como a gente pode ver nesse texto? Versículos 6 a 13, observe bem o que diz esse texto. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. No argumento anterior eu disse que há uma diferença entre uma ação de espíritos malignos e uma ação do Espírito Santo. E qual é a diferença? É que a ação de espíritos malignos se aposta das pessoas, despersonalizam as pessoas, e quando elas são dominadas e são libertas pelo poder da palavra de Deus, elas saem desse estado e começam a ter consciência do que está acontecendo com ela. Antes ela não lembra absolutamente de nada. Eu estou falando de coisa séria, eu não estou falando de balela, eu não estou falando aí de pessoas que são pseudo, não é? Que enganam as pessoas. Estou falando biblicamente. Qual é a diferença então do Espírito Santo? Quando o Espírito Santo atua na vida de um crente, quando o Espírito Santo atua na vida de uma pessoa, ele jamais, ou esta pessoa jamais, perde a sua consciência. Ela sabe o que está acontecendo, ela sabe que o Espírito está atuando, ela sabe que Deus está confrontando, que Deus está visitando a sua vida. Ela tem a plena convicção. É quando nós estamos aqui pregando e você está ouvindo essa mensagem, não é mais o mensageiro, é a pregação da palavra que está falando com você. E se ela está falando com você, é porque você está tendo entendimento na multiforme obra do Espírito Santo. Deus está falando com cada um de nós aqui segundo a nossa necessidade. Isto é a ação do Espírito Santo. Mas esse texto nos chama atenção para algumas questões que eu reputo ser super importante.
Primeiro, a pergunta que é feita pelo endemoniado ou por esta legião diz: que tenho eu contigo, filho do Altíssimo? Isso é uma pergunta, isso é uma interpelação. E essa interpelação, ela é carregada com respostas, ou melhor, com conteúdo de reconhecimento extraordinário. Primeiro, eles reconhecem quem é Jesus. Eles estão diante daquele que é Senhor de todas as coisas. Segundo, quão poderoso Ele é, porque eles temem tanto, eles tremem tanto, que eles suplicam ao Senhor Jesus, como diz o texto: não me atormentes, e suplicam, manda-nos para os porcos, porque eles sabem que eles estão diante do juiz do universo. Por isso que o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso para fazer você compreender a necessidade de ser alcançado pela graça, e você perceber a sua condição de perdido e a necessidade de arrependimento. Segundo, porque Jesus tem o poder de quebrar todas as cadeias e fazê-lo ser alcançado para a salvação em Cristo Jesus. E em terceiro, Jesus tem o poder de restaurar a sua vida nesta noite. Você que estava indo numa direção completamente de trevas, Jesus pode transportar você para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, as potestades e os principados do mal somente podem agir dentro dos limites permitidos por Cristo. Nada foge ao domínio de Jesus. E se a gente quer entender melhor isso, a gente vai para o livro de Jó. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Jó, que está no Antigo Testamento, Jó capítulo 1. Por favor, fica perto dos Salmos, fica mais perto, mais fácil para todo mundo chegar aí. Jó capítulo 1. O livro mais antigo, Jó, capítulo 1, versículo de número 9. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu ainda, diga misericórdia. Ninguém quer falar misericórdia, mas eu estou ouvindo aqui ainda folhas voarem, voejarem. Muito bem, veja o que está escrito em Jó capítulo 1, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele e sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que esse texto quer nos ensinar? Diz a Bíblia que Satanás chega diante de Deus e diz: o Senhor deu tudo para ele. Eu estou vendo o que o Senhor disse, que ele é fiel, que Jó teme a Deus, que é um homem íntegro e que desvia-se do mal, mas é porque tu deste tudo a ele. Ele tem tudo, tem o gado, tem prosperidade, é o homem mais rico de toda a terra, tem filhos, ele está envolto de tudo isso, mas tira tudo isso dele. Tira tudo, você vai ver quem é Jó. E o Senhor disse para ele: você pode tirar todos os seus bens materiais, bens familiares, vidas. A única coisa que você não pode fazer é tocar em Jó. Isso aqui nós estamos diante de um ato chamado ato permissivo de Deus.
Existem atos que nós chamamos de atos voluntários de Deus e atos permissivos de Deus. O Senhor permitiu, porque Satanás estava dentro do limite estabelecido por Deus. O texto que nós lemos em Marcos, você pode voltar para ele, é exatamente isso. Jesus está estabelecendo limites. Presta atenção nisso. O inimigo não tocará na sua vida. Ele pode azucrinar, ele pode te assustar, ele pode gerar instabilidade, ele pode gerar uma confusão, ele pode estabelecer um caos na sua família, na sua casa, no seu casamento, em tudo. Mas ele não tem poder de tocar na sua vida. Sabe por quê? Porque 1 João capítulo 5, versículo 18 fala isso, que aqueles que são nascidos de Deus, o diabo não toca. Então ele não tem poder de tocar na sua vida, ele não tem poder de tocar no seu lar, ele não tem poder de tocar no seu casamento, porque o Senhor Jesus estabelece os limites. Não toque no meu servo, não toque na minha serva, não toque nesta família, não toque nessa pessoa, porque essa pessoa pertence a mim, essa pessoa foi arrebatada e das minhas mãos ninguém pode as tirar. É isso que esse Deus maravilhoso, em sua total absolutização divina, faz sobre nós. Terceira verdade: a restauração do pecador. A restauração do pecador. Primeiro, a degradação humana. Segundo, a absolutização divina. Terceiro, a restauração do pecador. Versículo 14 e 15. Diz assim: os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião. O que ele estava? Assentado. O que mais? Vestido. E o que mais? Em perfeito juízo. E temeram. Esta restauração extraordinária. O impacto da graça na vida de um pecador é radical. A cena muda completamente. Dr. Sproul, falando sobre esse texto, ele diz que a graça de Deus não apenas perdoa, mas também ela restaura. Ela restaura. Os porqueiros saíram anunciando o poder de um homem sobre o inferno. Então as pessoas foram ao encontro de Jesus, e então viram um homem encontrado por Jesus. E como esse homem estava diante de Jesus, depois da sua libertação? Primeiro, ele estava assentado. Ele estava aos pés de Jesus, não mais agitado, pois a paz de Cristo lança fora toda a agitação. Aquele homem andava atormentado, escravizado, nu, se feria, tentava se autodestruir. Mas quando ele se deparou com Jesus, Jesus de Nazaré, ele foi liberto e agora estava quedado aos pés de Jesus. É isso, meu amado. É assim que alguém, quando se depara com Deus da restauração, o Deus do perdão, o Deus da salvação, a gente fica assentado aos pés de Jesus. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei como você quer resolver alguns dramas da sua vida por você mesmo, e você não tem conseguido. Vá aos pés de Jesus, descanse em Jesus, acalme o seu coração em Jesus. Segundo, ele estava vestido. Um homem que andava pelos antros, que andava pelos sepulcros, um homem que andava nu, um homem que se feria, que assustava todo mundo. Este homem
se depara com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e então é alcançado, tem consciência da sua condição, do seu desnudar-se de tudo, e agora ele então é encontrado por Jesus, e este homem não estava tão somente assentado, mas agora estava vestido. O que significa isso, pastor? É que a dignidade substitui a vergonha. Quando eu olho para esse texto, eu lembro de Lucas capítulo 15, quando o filho mais novo do tema do filho pródigo diz ao pai: pai, dai-me tudo que é meu por herança, e eu quero viver a vida que eu desejo vivê-la. E o texto diz que o pai então dá ao seu filho mais moço, e ele sai, e o texto bíblico é muito claro quando diz que ele foi viver uma vida dissolutamente, ou seja, irresponsavelmente. Então ele gastou tudo com meretriz, ele se prostituiu, ele fez tudo aquilo que alguém não poderia fazer, ele fez. Entrou num estado também de degradação, de depravação total. Sabe onde ele foi parar? No meio de porcos. Se tem uma coisa que judeu tem ojeriza de porcos, aquele filho foi parar no meio de porcos e vivia das vagens dos porcos. Mas veio algo na mente dele, e não temos dúvida que é obra do Espírito Santo, dizendo da sua condição, dizendo: meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? Enquanto trabalhadores do meu pai tem tudo, e eu estou aqui nessa condição. Vou encontrar meu pai. E o texto diz que ele vai chegando próximo da casa do pai, o pai o avista. E aqui tem algo importantíssimo. Não foi o filho que correu aos braços do pai, foi o pai com misericórdia, foi ao encontro do filho. E isso me vem à memória, aquilo que está em João, na sua primeira carta, no capítulo de número 1, que diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E o pai encontra o filho e abraça o filho. Mas não somente abraça o filho, o texto diz que ele coloca no dedo do filho um anel de príncipe. Não somente isto, ele coloca sandálias no filho, beija o filho e coloca sobre ele uma túnica. Veste o seu filho e abraça o seu filho. É assim que o Senhor faz com a gente. Nós estávamos desnudados, nós estávamos completamente desnudados, nós estávamos nos ferindo, nós estávamos nos antros, longe de Deus, longe da graça de Deus, longe da misericórdia de Deus, vivendo dissolutamente, irresponsavelmente. Mas Ele foi ao meu encontro, Ele foi ao seu encontro e me abraçou e colocou um anel no meu dedo, e esse anel que ele colocou no meu dedo, me dando mais uma vez a dignidade. Ele colocou novamente sandália dos meus pés, dizendo exatamente agora que eu tenho uma vida agora de realeza, não mais uma vida espúria nessa caminhada. Ele colocou vestimentos, ele me beijou, ele me alcançou, ele me amou e me resgatou, porque eu estava perdido e fui achado. É assim que o Senhor fez comigo, com você. É assim que Deus fez com este homem que estava vestido diante de Jesus, assentado com dignidade. Jesus dá isso, que você saia daqui com a visão clara de que um dia, assim como esse Jesus nos alcançou, nós estaremos diante dele. E ao estarmos diante dele na grande ceia, no grande dia, nós também estaremos com as nossas vestiduras agora brancas, alvas, diante do Cordeiro, dizendo a Ele a glória, o louvor, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Mas o texto também diz que, além de estar assentado, vestido, este homem
agora estava em perfeito juízo. A ordem substitui o caos. Isso é importante. Aquele homem não tinha mais conhecimento de si mesmo, não tinha mais a compreensão de si mesmo, porque estava dominado por forças do mal. Mas ao ser encontrado por Jesus, ele teve perfeito juízo. Ele sabia do que tinha acontecido com ele e agora como ele estava. Sabe, quando Jesus nos alcança, Ele faz isso com a gente. A gente sabe que a gente é. A gente sabe a quem a gente pertence. Meu irmão, minha irmã, nesse mundo tão confuso, esse mundo tão cheio de... esse mundo tão caótico, esse mundo onde as pessoas perderam a capacidade de entendimento, esse mundo onde as pessoas não têm mais pudor, esse mundo onde as pessoas não têm mais aquilo que é razoável, esse mundo onde as pessoas perderam a vergonha na cara. Deus chamou o seu povo para ter juízo, para ter bom senso, para ter moderação, para não agir precipitadamente, para entender de que esse resgate que Jesus fez na nossa vida é para que vivamos uma vida de discernir e discernimento desse tempo. Por isso, a salvação alcança a razão, a salvação alcança a emoção, a salvação alcança a volição, ou seja, as nossas vontades. Aquele que estava entre os mortos agora está aos pés de Jesus. Quarta verdade, meus irmãos, por favor, versículo 18 a 20, a proclamação do salvo. A proclamação do salvo, diz assim: ao entrar Jesus num barco, suplicava-lhes o que for endemoniado, que os deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aquele homem alcançado pela graça de Deus, redimido pela palavra de Cristo, agora deseja segui-lo. Essa é a proclamação do salvo. Deseja ser discípulo, deseja ser missionário e ir com Jesus. Meus irmãos, eu quero chamar sua atenção para algo muito importante. Minhas irmãs, eu quero chamar sua atenção. A salvação, meus irmãos, ela é pessoal, ela não é hereditária. Não há transferência de salvação. Não é porque você é salvo que você pode ficar tranquilo que o seu filho também será salvo. A salvação é pessoal, é um encontro de Deus com você. É o despertar do eleito que ainda não tinha sido despertado por Deus. Você pode ser referência na vida do seu filho, para que ele seja também alguém que tenha uma experiência pessoal com Jesus. Mas tem algo importante nisso. A salvação é pessoal, mas a nível de testemunho ela jamais termina em você, jamais termina no indivíduo. Todo redimido por Cristo Jesus torna-se uma testemunha da graça de Jesus. Se quer entender um traço distintivo daqueles que foram redimidos, é que eles se tornam testemunhas. Este homem foi alcançado por Cristo, queria andar com Cristo. Jesus disse: fica onde você está, e ele foi testemunha na sua casa, e ele impactou uma cidade toda gentílica chamada Decápolis. 10 cidades a partir de Gadara. Esse homem era escravo, irmãos, e foi liberto. Então tornou-se um missionário. Aquele que antes proclamava seus desesperos, suas desesperanças, agora proclama Cristo, a esperança da glória.
É isso que tem que acontecer conosco. Algumas aplicações práticas para a gente hoje aqui, encerrando esta prédica, irmãos. Primeiro, a depravação do homem. Esse texto nos ensina sobre a depravação do homem. A condição do homem sem Cristo é de escravizado pelo pecado e morto espiritualmente. Isso tem que ficar claro. Um homem sem Cristo está escravizado e morto. Mas um homem alcançado por Cristo, ele deixa de ser escravo e agora se torna liberto e é salvo por Cristo. Segunda aplicação, a supremacia de Cristo. Os espíritos imundos, os demônios se submetem à sua soberania divina. Não tenham medo, não tenham receio. Cristo Jesus, Ele é supremo. Ele é o supremo, Ele é o supremo pastor, Ele é o Senhor de todas as coisas. Nada foge ao seu domínio e nada foge ao seu controle. Terceiro, a graça, irmãos, ela é irresistível. Cristo redime plenamente o pecador. Cristo Jesus atravessou na região da Galileia, no mar da Galileia, e foi para a região de Decápolis, da Pérea, para encontrar este homem. E este homem tinha todos os traços de ser alguém irremediavelmente impossível de ser salvo, improvável. Mas Jesus encontrou este homem e a graça irresistível repreendeu os demônios e esta pessoa se voltou para Jesus. Você que está aqui, por mais que você resista, se você é um eleito de Deus, Deus traz você aqui para que você se renda aos pés dele e se entregue, não pela sua vontade, mas pela vontade de Cristo, que operou já na sua vida, na minha vida, e portanto é apenas uma resposta daquilo que Ele já está fazendo. E finalmente a Missio Dei, a missão de Deus. Os libertos tornam-se testemunhos vivos do reino de Deus. Todos nós aqui que fomos libertos por Cristo, a nossa missão, irmãos, é fazer a missão de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, nas relações interpessoais, em todos os lugares que nós estivermos, nós precisamos fazer a missão de Deus. Nós somos missionários de Deus. Irmãos, que esta caminhada até Gadara, que esta pessoa que foi salva por Cristo, seja inspiração para a nossa caminhada, em nome de Jesus, porque em Gadara nós não estamos mais, nós estamos agora diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua igreja, a igreja de Cristo. Amém.